Olá, boa tarde. Com o fim da greve, muitos bancos já funcionaram normalmente aqui na capital paulista. O fim da greve foi um alívio para muita gente que depende do atendimento nas agências bancárias. Um depósito em cheque, sob algumas condições, ele exige que você faça no caixa para certos procedimentos. E nem sempre se tem a confiança de colocar aquilo no envelope e que aquilo vai ser processado como precisa. Hoje foram reabertas as unidades dos bancos privados e do Banco do Brasil. Mas as atividades da Caixa continuam paradas em São Paulo. A impressão do lado de fora é que tudo já voltou ao normal. Mas quando o cliente chega no banco, ele vê esse comunicado e descobre que não tem atendimento ao público. E lá dentro, só os caixas eletrônicos estão funcionando. Nesta agência, algumas pessoas foram pegas de surpresa, como a Rose, que só consegue pagar as contas nas casas lotéricas. Você não consegue pagar na lotérica porque tem um valor estipulado. Se suas contas são maiores, você não consegue. E a Receita Federal liberou hoje para consulta o 5º lote de restituição do imposto de renda. Também estão neste lote as restituições residuais de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. A Receita vai pagar mais de 2,5 bilhões de reais a pouco mais de 2 milhões de contribuintes. A consulta pode ser feita no site da Receita, no Receita Fone ou via aplicativo. O pagamento desse lote será feito no dia 17 deste mês. E o prefeito Fernando Haddad e o prefeito eleito João Dória fizeram hoje a primeira reunião de transição para o futuro governo da cidade de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad, do PT, e o prefeito eleito João Dória, do PSDB, tiveram um encontro a portas fechadas. Esta foi a primeira reunião entre os dois e marca o início da transição de governo. Foram quase 2 horas de conversa. Ao final, Fernando Haddad fez um pronunciamento explicando como se dará essa transição, que será feita em 2 etapas. Isso vai ser feito em 2 etapas. A primeira etapa até o final desse mês, com uma equipe mais enxuta, Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão, Secretaria de Finanças, Secretaria de Negócios Jurídicos, que é o núcleo duro do governo que conhece a administração como um todo. Então, a partir de novembro, começa a segunda etapa da transição, envolvendo as equipes setoriais. João Dória também fez um pronunciamento já na saída da prefeitura. Ele agradeceu ao prefeito Fernando Haddad e disse que espera uma transição transparente e republicana. Dória também disse que com a decisão da eleição já no primeiro turno, eles terão mais tempo para fazer a transição de governo. E as reuniões devem ocorrer até dezembro. Tendo a eleição sido resolvida no primeiro turno, teremos mais tempo para essa transição, de forma democrática, de forma transparente e principalmente de forma republicana. Faremos uma transição muito boa, eu diria até histórica, pelo bom sentimento do prefeito Fernando Haddad e o nosso bom sentimento também. Vamos agora às informações sobre o furacão Matthew, que deixou um rastro de destruição pelo Caribe. Autoridades confirmaram que só no Haiti o Matthew matou quase 900 pessoas. A Cruz Vermelha emitiu um alerta pedindo ajuda imediata para mais de 50 mil haitianos e estima que 1 milhão de pessoas foram afetadas no país. A organização está arrecadando dinheiro para comprar remédios, alimentos e ajudar em parte da reconstrução. Parte da população do Haiti, que é o país mais pobre da América, ainda sofre com os efeitos de um terremoto que devastou o país em 2012. Na noite de ontem, o furacão Matthew percorreu a costa da Flórida, mas se concentrou no mar e causou danos mais leves. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, neste final de semana, o Matthew deve subir até os estados de Geórgia e Carolina do Sul, que já estão em alerta de emergência. Depois irá retornar para a Flórida e as Bahamas, mas desta vez fraco, como uma tempestade tropical. E na Flórida, 600 mil pessoas estão sem energia elétrica e mais 200 mil procuraram abrigos públicos para fugir das áreas consideradas de risco. Pelo menos uma pessoa morreu no estado. O dia hoje começou bem nublado aqui em São Paulo e teve até garoa em algumas regiões. O sol só apareceu à tarde entre muitas nuvens, por isso a temperatura ficou amena. E não deve chover agora à noite. Vamos ver detalhes da previsão do tempo para os próximos dias? O sábado será de tempo aberto em quase todo o estado.
É que o vento muda de direção e passa a soprar do interior do país. Por isso, a temperatura volta a subir no fim de semana e começa ensolarado em todo o estado. Em Votuporanga, faz máxima de 33 graus. Calor também no centro-norte do estado. Em Ribeirão Preto, faz 30 graus. Nebulosidade só na faixa leste, máxima de 26 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital, o sábado deve ser quente, mas o tempo segue um pouco mais úmido. Amanhã teremos sol entre nuvens e máxima de 28 graus à tarde. No domingo, a temperatura volta a cair por causa da passagem de uma frente fria em alto mar. Varia de 24 a 14 graus. Na segunda-feira, o vento se intensifica. O dia será bem nublado, com chuviscos. A máxima não passa dos 20 graus. E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News. Mande um vídeo de até 1 minuto para o nosso WhatsApp com alguma reclamação sobre o local onde você mora. O Gazap de hoje vem de Diadema, cidade aqui da Grande São Paulo. Boa tarde. O Valmir Vieira Lino é morador de Diadema. Ele enviou um vídeo aqui para o Gazap mostrando 2 buracos que colocam os pedestres em risco na Avenida Casa Grande. A Avenida Casa Grande, altura 405. Você vê o que o pedestre passa aqui todo dia aqui, ó. Olha a vergonha aqui, olha o tamanho desse buraco aqui, ó. Dá uma olhada. Se você tiver algum problema aí no seu bairro que não foi resolvido, mande o vídeo de até 1 minuto aqui para o nosso WhatsApp. O vídeo tem que ser gravado na horizontal. E o número do Gazap é o 991616121. Se você tiver qualquer dúvida, no site da TV Gazeta você encontra o passo a passo. Até mais! Em nota, a Prefeitura de Diadema afirmou que uma equipe da Secretaria de Serviços e Obras vistoriou a via mostrada pelo nosso telespectador. Segundo o texto, o buraco vai ser fechado hoje e a calçada será refeita até o final da próxima semana, se não chover. Um acidente nesta semana na capital paulista revela o perigo de se andar com o veículo acima da capacidade máxima de passageiros permitida. Um carro superlotado se desgovernou e bateu em um poste. Uma jovem morreu e várias pessoas ficaram feridas. Superlotar o carro é proibido por lei e pode dar multa. Não faz muito tempo que Jadson trabalha como taxista, mas ele já adotou uma regra que obedece à risca. Se o número de passageiros estiver acima do permitido, recusa a corrida na hora. Jadson sabe que dirigir um veículo superlotado pode causar acidentes. Você tem que respeitar a quantidade de lugares que tem. Se é 5, eu e mais 4, é eu e mais 4, né? Aí a gente dá a opção de chamar um outro táxi, ou senão não leva, né? Para a própria segurança. Primeiro lugar, segurança. O motorista deste carro não levou em conta a segurança dos passageiros. Na última segunda-feira, o veículo que levava 8 pessoas bateu num poste na Avenida Miguel Conejo, na zona norte de São Paulo. Uma pessoa morreu e as demais ficaram feridas. Foram casos desse tipo que esse especialista avaliou nos anos de experiência na área de testes que simulam colisões no trânsito. Segundo ele, podem ocorrer acidentes com veículo superlotado, mesmo numa viagem curta. Os acidentes acontecem, na sua maioria, dentro de um raio de 40 a 50 quilômetros da sua casa. Então, se você considerar essa estatística, você vai ver que sempre é importante você tomar todos os cuidados, né? Mesmo que você vá fazer uma viagem de, vamos dizer, meia hora ou 20 minutos para ir até um restaurante, não faça isso. Evite fazer. É melhor, se é curta a viagem, vá lá, volta e pega outra pessoa. Segundo dados da Polícia Militar, até julho deste ano, foram aplicadas 172 multas por excesso de passageiros só na capital paulista. No estado, o número sobe para 652 nesse mesmo período. Os técnicos da agência que administra as estradas paulistas conhecem bem o perigo de um veículo rodar lotado. Quando você tem um número maior de pessoas do que o número de assentos que o veículo foi projetado, alguém ou algumas pessoas vão ficar sem cinto. Então, você não consegue proteger adequadamente essas pessoas ali dentro do veículo. Normalmente, os acidentes são graves, porque as pessoas são pessoas que estão andando, corpos andando a 40 km por hora, por exemplo, que daí são lançados sobre um obstáculo fixo ou são lançados fora do carro. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, informa que em 2015 foram autuados 92 automóveis na capital por superlotação e que de janeiro a junho de 2016, 68 carros foram multados na cidade.
E o Gazeta News desta sexta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Um ótimo final de semana para você.